Fala pessoal, para mais uma aula do nosso curso de Bibliologia. Sejam todos bem-vindos. Você já fez seu feedback? Já? Você já fez suas anotações? Dá um feedback para nós aí como é que está sendo a nossa aula, como é que está sendo. Você tem aprendido, você tem anotado? Vamos lá. Eu fiquei de falar mais um pouco sobre os copistas, não foi isso? Nessa aula. Opa, amém. Os copistas, segundo Silva, não admitiam rasuras de espécie alguma. Isso aqui nos revela que até os copistas eram homens direcionados por Deus. Porque eles não aceitavam rasuras, não aceitavam fazer uns escritos mal feitos. E a gente na igreja, hoje a pessoa quer fazer tudo mal feito, quer fazer tudo de qualquer jeito. E eles faziam tudo bem feito. Corta labelão pra mim. Obrigado. Oh, nem sabia que tinha suco de limão. Nem precisa mais melão. Só enche de novo aqui o meu copo. Meu Deus. O Ricardo Ventura disse, beba água, e eu digo, beba suco de limão. Se depois de pronta uma cópia fosse constatada nele algum erro, mesmo mais simples, tal cópia era totalmente destruída. Eita! Pois bem, olha só, se depois de pronta uma cópia fosse constatada nela algum erro, mesmo mais simples, tal cópia era totalmente destruída. Apesar das épocas remotas em que foram copiados os livros bíblicos, a arte da escrita já havia alcançado significativo progresso, principalmente quando a quantidade da tinta, uma mistura, que a tinta era uma espécie de mistura de carvão com um líquido desconhecido, capaz de conservar-se maravilhosamente durante muitos séculos. Então aquelas tem um nome aqui que eu esqueci agora, já não vou falar. Que ficava assim na parede, aquelas... Era ligado fogareiro, tudo, os fogões a lenha na época. Tem um nome aqui, daqui a pouco eu vou acompanhar, falar para vocês. Os copiadores chamados escribas, copistas ou maçoretas, olha, decore isso. Quem eram os copiadores? Eram os escribas, copistas ou maçoretas. Eles tinham respeito pelo sagrado, pelo texto sagrado, viu? E tão grande cuidado em não alterá-lo, que antes de iniciarem a copiação de qualquer parte da Bíblia, contava o número de palavras e letras que nela continha para sair detalhadamente. Nossa, como eu falei para você, até eles tinham um respeito, ou até mesmo foram direcionados pelo Espírito Santo para poder não alterar nada do que foi escrito na nossa Bíblia que temos hoje. Dessa forma, esses homens sabiam o número exato das palavras e letras que cada uma dos 39 livros do Antigo Testamento tinha. Sabiam também quantas vezes ocorreu cada letra. Os copistas não admitiam rasuras de espécie alguma. Se depois de pronto, isso que nós já lemos, né? Na antiguidade, os escribas não estavam acostumados a escrever sobre esse tipo de mobília. O modelo de escriba, né? Deixa eu falar aqui, antes eu me apressei também aqui, no esboço aqui. O modo de um escriba escrever um livro ou um documento era bem diferente do modo como escrevemos hoje, sentado em cadeiras e apoiado em mesas ou escrivania. Na antiguidade, os escribas não estavam acostumados a escrever sobre esse tipo de mobília. Quando tinha de fazer uma anotação curta, de no máximo uma página, o escriba a fazia em pé, numa tabuinha de cera, ou em uma folha de papiro, ou pergaminho. Ele geralmente ficava de pé e escrevia enquanto segurava o material de escrita em sua mão livre. Então, todo esse trabalho
todo esse trajeto ele fazia de pé. Ele não fazia sentado, como nós fazemos hoje em cadeiras. Ele fazia de pé. E era uma cultura deles, era o costume deles. E aqui, se eles escreviam a palavra do Altíssimo, a palavra de Deus, de pé, por que nós, para nós lermos hoje, por que nós não fazemos isso? De pé. No caso de uma tarefa mais extensa, o autor citado acima, o Silva, vai dizer que uma cópia longa de um manuscrito, aí sim, ele se sentava ocasionalmente no chão, ou num banquinho, apoiando o rolo sobre uma tabuleta que ficava apoiada em seus joelhos, às vezes para não correr o risco de danificar o material. Ele copiava as folhas em separado e depois as costurava em um longo rolo manuscrito. Porém, o mais comum era escrever os rolos pré-montados, ou seja, o papiro ou pergaminho já era vendido em rolos preparados de fábrica para receber as letras e a tinta do texto a ser montado. E aqui eu vou citar para vocês porque não era qualquer um que escrevia o texto sagrado, não era qualquer um que usava esse material que fazia tudo isso. Olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui. Era exigido algumas características para os escribas ou copistas. Primeiro, ele teria que ser fiel no horário. Ele tinha que ser programado. Tinha que ser fiel. Ele tinha que ser criterioso em seu horário. Em razão das mudanças climatológicas, estas podiam trazer certas influências, tais como umidade do papiro, secura da tinta, e assim facilitar algumas rasuras ou borrados no documento escrito. Gente, você está vendo? Será que era difícil na época? Era muito complicado na época. Mas mesmo apesar das complicações, apesar de tudo isso, eles eram apaixonados pelos escritos. Eles escreviam com muita paixão. Eles escreviam com muita desenvoltura. Eles escreviam com muito amor. E hoje nós temos essa dificuldade. Eles escreviam porque gostavam de escrever e faziam isso muito bem, com amor e paixão. Tão fiéis eram estes copistas que copiavam o texto exatamente como acharam, palavra por palavra, letra por letra. Que qualquer que tiver a oportunidade de abrir um manuscrito hebraico e verificá-lo, descobrirá certo trecho com letras em posição invertida. E a coisa mais curiosa é que nem o escritor, nem impressor endireitá-las-á. Para copiar, escrever um livro sagrado, os copistas deveriam serem portadores de uma boa visão. Olha só, teria que ter uma boa visão de acordo com Salmo 45, verso 1. Salmo de número 45, verso 1 vai dizer que ele teria que ter uma boa visão, destro, direito, né? Destro, para poder ir... Primeiro você viu, ele tem que ser pontual, tem que ser habilidoso, tem que ter uma boa visão, e ele tem que ter uma boa escrita, obviamente, e ele teria que ser destro, tem que ser com a mão direita. Além de ter uma capacidade mental boa, também teria que ter uma audição bem aguçada. Diz que, o segundo Silva vai dizer que as palavras e letras eram ditadas por um outro escribas de boa erudição, fonética e dicção perfeita. É por isso que todo pregador ele tem que ter uma boa dicção, ele tem que saber o que ele fala. Né? Tem pregador que coloca aqui, vai falando daqui de forma embrulhada, aqui vai bagunçando tudo e ninguém vai entendendo nada. Então, eram dois escribas, um escriba escrevia, o outro ditava, uma boa fonética, com uma boa dicção, para aquele que estava escrevendo pudesse entender o que estava sendo dito. O que requereria que o escrevente tivesse uma ótima audição também para ouvir o que o outro escriba vai dizer, para entender nitidamente tudo quanto lhe fosse dito. Poucos entendem porque nos tempos antigos, um homem letrado como Paulo, Cícero ou Sêneca, dentre outros paladinos do saber,
usaria um copista para escrever suas cartas? Por que não escreveriam eles mesmos com sua própria letra? Rodrigo Silva diz que cita alguns motivos pelos quais não escreveriam seus textos. Olha só, primeiro, para economizar o tempo, né? Era muito corrido para eles. Economia de tempo, você poderia escrever enquanto comia. Tá comendo aqui, né? Tá fazendo alguma coisa e vai falando, né? E eles vão escrevendo. Neste sentido, era válido a utilização de taquígrafos, né? Taquígrafos. O taquígrafos era excelente na hora de anotar aulas ou discursos. Por exemplo, hoje nós temos os computadores, estou aqui em posse de um notebook aqui, e eu digito sem olhar. Então eu digito muito veloz, eu digito muito rápido. Se alguém for falar comigo aqui, então eu consigo. Só que aqueles funcionários, secretários de julgamento que estão ali ouvindo, eles digitam muito mais rápido ainda, que o julgamento está acontecendo e ele está digitando aqui numa velocidade absurda. Então, como era que eles também escreviam, enquanto o outro falava de forma absurda? Eles usavam aquilo que nós chamamos de taquígrafos, né? Que era o que eu ia falar para você, não consegui falar porque eu não tinha o nome decorado. O taquígrafo. O taquígrafo, ele economizava o tempo. O que escrevia era o que levava a carta ao emissário. Escrever era uma arte não dominada com destreza por todos. Caligrafia, rapidez, saber ler era diferente de saber escrever bem. Estilo de produção da época e escrevendo à medida que falava, para não perder o raciocínio. Era costume usar um profissional chamado amanuenses, que trabalhava com a mão. O que trabalhava sozinho era um secretário ou taquígrafo. Como testemunha acaba errando muito mais, o taquígrafo não liga para os erros, pois os corrigia depois. Em alguns casos, era o que o próprio autor escrevia na tabuleta de cera. Seria ainda necessária a figura de um taquígrafo para recopiar o texto da tabuleta para o papiro ou pergaminho e outros para duplicá-lo, caso queira fazer uma cópia mais tarde. O taquígrafo era aquele que se copiava, por exemplo, se lembra do boi? Você queria escrever boi, então ele desenhava só a cabeça do boi, já sabia que era um boi. Uma casa, só desenhava uma casa, eram figuras, né, que representavam palavras e até mesmo frases, olha só, eram figuras que representavam palavras e até mesmo frases. Você já ouviu falar das canetas também? Como é que eram as canetas? Os materiais usados para escrever não eram sofisticados como temos hoje, né? Assim como o papel, assim como a tinta, assim como os escribas ou o copista. Dependendo de qual material seria escrito, a caneta tinha que ter sua particularidade. Esse material era o pergaminho. Usava então uma cana cortada com uma pena de ave. No caso de escrever em cera, usava-se um estilete metálico, porque afinal de contas a cera era molinha e da cera era passado para o pergaminho ou para o papiro. Além da tabuleta de cera, o escritor mantinha ao alcance da mão um ou dois estojos contendo estilete, que era a caneta da época. O estilete para escrever na cera. De acordo com Silva, a caneta podia ser feita de apenas de aves, penas metálicas, de bronze ou de prata, e talo de cana cortada e afiada. A tinta era geralmente preta, embora em alguns casos possa ter degradações de tom pela sua composição. Citando Isodoro, o arqueólogo Rodrigo Silva diz que a tinta atrametum era mais escura e seus vários tipos servem tanto para pintura artística quanto para o uso diário na escrita. Para Isodoro, sua cor, no entanto, é artificial, conseguida a partir, lembrei daquilo que fica na parede, ó, a partir da fuligem, gente, da fuligem. A fuligem produzida pela fumaça que é lançada uma fina resina sobre as telhas, né? Sobre as telhas
e sobre as paredes, né? E adere por causa do forno do fogão, aquela resina, aquela fuligem. Outros instrumentos eram usados para... Então essa fuligem era transformada em tinta, que era colocado nas canas de metal, ali com uma pena que era montado todo o sistema, para poder usar como tinta nas escritas que duravam séculos aquilo ali. Outros instrumentos eram usados pelo escriba para desempenhar as tarefas escriturárias. Jeremias refere-se a um canivete que alguém usou a fim de destruir o rolo, né? Está escrito ali em Jeremias 36, 23. Seu uso mostra que o rolo teria sido feito de um material mais forte que o papiro, que podia ser rasgado. O canivete também era usado quando o escritor desejava afiar a pena, quando esta começava a ficar rombuda ou gasta pelo uso. A tinta era o material que acompanhava a pena e ficava o tinteiro, né? Então, são muitas coisas, são muitas materiais de difícil acesso, muitos materiais, além de difícil acesso, quando tinha era muito caro o material. De acordo com os dados da época, 450 gramas de tinta valiam 12 denários. Olha só, 450 gramas de tinta valia 12 denários. E o que é 12 denários? 12 dias de trabalho, são 12 diárias. Um conjunto de 10 canetas custava 4 denários. E as canetas aqui eram vazias, não eram secas. Um conjunto de 10 canetas, na verdade, custava 4 denários. 10 canetas, 4 denários, 4 diárias. E um recipiente de couro, 40 denários. Isso aqui é muito... Então o preço era bem alto para se poder ter esse material em mãos. Deixa eu ler para a gente finalizar. Deixa eu ler o que é que o Rodrigo Silva vai dizer. Para um trabalho de excelente qualidade, 25 denários por cada 100 linhas copiadas. Para um trabalho de qualidade inferior, 20 denários por cada 100 linhas copiadas. Para um escrivão que preparasse uma petição legal, 100 linhas não podiam custar mais de 10 denários. Um secretário particular custaria 35 dracma extra por dia. Nossa! O valor da dracma era mais ou menos equivalente ao denário romano nos dias de Cristo. Segundo o Rodrigo Silva, vai dizer que tudo isso é claro, fora o valor dos materiais de escritas, caneta, tinta, papel, das taxas governamentais de direitos. Enfim, você percebeu que tudo não era nada barato. Tudo não era nada de mão beijada como temos hoje, papel aberto. Uma pessoa hoje te dá um papel. Não dá uma folha de papel? Pega. Não dá uma folha de caderno, lembra? Dá uma folha de caderno, ela rasgava e dava para a pessoa a folha de caderno. Tô vendo aqui, ainda tem uma parte aqui falando sobre as tábuas de cera, né? Que as pessoas, texto bíblico que se copiavam numa velocidade terrível por causa da dinâmica dos taquígrafos, né? Que eles usavam. É por isso que a velocidade era, copiava as figuras. Que saía muito mais escritos em pedras, que foi o que eu falei para vocês. A arqueologia tem confirmado esses escritos nas pedras. As pedras desde o Antigo Testamento, lá escrito nos 10 Mandamentos, né? Escrito de pedra, que era conhecido como ostraca, escrito nos tabletes de argila. Vamos ver o que mais aqui. O cinzel era usado para fazer inscrições em pedra, lá como a Josué 8:31. Era usado como modo especial para detalhes as tabuinhas de cera lá em Jeremias 17:1. A ostraca eram fragmentos de cerâmica ou de algum vaso, como já falamos, né? Existem 25 ostracos catalogados, contendo partes de 6 livros do Novo Testamento. Olha só,
muito poderoso. Eles também escreviam em madeira, como nós falamos aqui, dissecamos bem. Alguns acreditam que o tipo de material escrito é mencionado de Isaías 30, verso 8, Abacuque 2:2, tábuas recobertas de cera em Isaías 8:1 e Lucas 1:63. O couro também, exigia-se que o Talmud dos judeus fosse escrito em peles de animais, olha só. É muito top. Essa foi mais uma aula, resumi aqui, e já aqui, na próxima aula aí, vamos falar sobre a produção do livro, dos livros. Fique comigo, viu? Foge não.